Beleza? Pessoal, voltando, então, dando sequência aqui, aplicações das razões trigonométricas. Nessa aula nós vamos trabalhar aqui algumas ideias aplicadas, né, de onde nós podemos utilizar essas razões, seno, cosseno e tangente. E também vamos iniciar um trabalho já envolvendo os ângulos, que são chamados ângulos notáveis. Existem, pessoal, alguns ângulos, principalmente em triângulos, né, que são conhecidos como ângulos notáveis, que são aqueles ângulos que nós percebemos com uma facilidade maior, né? Notamos eles com maior frequência. É mais fácil ver um ângulo de 30 graus do que um ângulo de 35 graus e meio. É mais fácil trabalhar com um ângulo de 45 graus, é mais fácil observarmos um ângulo de 45 graus do que um de 49, tá? Um de 60 graus do que um de 50. Então, são ângulos notáveis, são três medidas de ângulos, 30, 45 e 60, que se encontram em alguns triângulos específicos, ou seja, a percepção desses ângulos no nosso dia a dia, ela acaba sendo um pouco maior do que os demais ângulos. E no fechamento do capítulo entramos nesses demais ângulos, tá bom? Então vamos lá, dando sequência aqui. Tchum. Tchum. Estamos na página 164, tá? Logo de cara, nós temos três situações no próprio livro, tá? Um poste, por exemplo, de 12 metros de altura. Então, você tem uma situação em que nós temos um poste que possui 12 metros de altura, um poste de energia. E dele você puxa do topo do poste, você puxa um fio, um cabo de segurança, né? Esse cabo é para sustentação. Esse é o nosso cabo. E esse cabo determina um ângulo de 45 graus com o chão. A pergunta é, qual deverá ser a medida, por exemplo, da distância do pé do poste até o ponto em que esse cabo será fixado no chão? Essa é uma pergunta que pode ser relacionada a uma situação prática, que pode ser relacionada à trigonometria no triângulo retângulo. Outro caso, um garoto na praia, soltando a sua pipa, brincando com sua pipa, tá? Sou péssimo em desenho. Aqui eu tenho aqui um plano horizontal, né? Ele tem aqui um carretel de 50 metros de linha. Quando ele solta essa pipa, o carretel todo, vamos supor que em relação ao plano horizontal, né? Eu tenho um ângulo de 60 graus determinado aqui. E eu quero saber a altura que a pipa se encontra. Conheço a altura, né, que o garoto está segurando a pipa, ou a altura mesmo do garoto, depende do ponto que ele está soltando essa pipa. Então, com a trigonometria no triângulo retângulo, eu aplico aqui normal e calculo a altura dessa pipa tranquilamente, tá? Uma outra situação que seria o seguinte. Eu tenho uma árvore. Num determinado instante do dia, o sol rachando aqui. O sol determina ou produz no plano horizontal uma sombra. Então, essa sombra num determinado instante do dia determina, tomando a ponta da sombra, o pé da sombra aqui, né? Essa parte seria toda a sombra da árvore. Ela determina aqui uma sombra S. Supondo conhecida a altura da árvore, e que nesse instante a sombra determina os raios solares, né, com o solo perfazem ali um ângulo de 30 graus. Então, com isso, já é o suficiente também para determinarmos o comprimento da sombra. Poderia ser o contrário, né? Poderia ter ali o comprimento da sombra, que é algo mais acessível,
E num determinado instante do dia, nesse mesmo instante, eu poderia calcular a altura da árvore. Seria mais sensato. É uma outra forma, uma outra possibilidade. Bom, então nós vamos trabalhar com situações parecidas com essas, situações muito próximas a essa. Para isso, pessoal, eu preciso definir o seno, o cosseno e a tangente de três ângulos que nós vamos chamar de ângulos notáveis. Quais são eles? Como eu já disse, o 30, 45 e 60 graus. São três. Existem outras relações com ângulos que nós chamamos de simétricos a eles, mas por enquanto não. Vamos nos referir apenas a essas medidas, a esses ângulos. Primeiro vamos trabalhar com 45 graus. De onde sai essa razão, né? Quanto que seria o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo de 45 graus? Nós vamos tomar como referência, gente, um quadrado. Um quadrado de medida L de lado. Um quadrado de lado L, tanto faz. Ao traçarmos sua diagonal, essa diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos. Aqui eu tenho um ângulo de 45, lembrando que a diagonal do quadrado divide o ângulo ao meio, ela coincide com a bissetriz. Então, nesse triângulo retângulo, nós temos aqui, é dele que sai as razões seno, cosseno e tangente de 45 graus. Então, só para completar aqui, a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Para quem não lembra, pode ser obtida por Pitágoras. Se pegarmos, por exemplo, aqui em ABC, no triângulo ABC, e aplicarmos uma tangente do ângulo A, por exemplo, ou vamos lá, um seno do ângulo A, um cosseno do ângulo A e uma tangente do ângulo A. Só que o ângulo A, agora, ele recebe um valor, ou seja, o A é 45. Então, é o mesmo que eu falar seno 45, cosseno de 45, tangente de 45. Aplicando um seno de 45, seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto a 45, o vértice A, é L. A hipotenusa, L raiz de 2. Então, teríamos L sobre L raiz de 2. Simplifico, vai ficar 1 sobre raiz de 2 e racionalizo. Ou seja, raiz de 2 sobre 2. Portanto, seno de 45 graus nada mais é do que a raiz de 2 dividido por 2, ou seja, esse é o valor exato do seno de 45. Agora, percebam, eu tenho um quadrado, né, genérico de lado L. Eu poderia ter qualquer lado aí, que o seno é sempre, o 45 será sempre raiz de 2 sobre 2, independentemente do valor de L, que é simplificado aqui. Então, por isso que eu falei para vocês que quando o ângulo for fixo, o ângulo de 30, só vai existir um valor para o seno. O ângulo de 45, também, idem. E aí fazemos o mesmo nos outros, ó. O que é o cosseno 45? Cosseno 45 é o cateto adjacente pela hipotenusa. Vai dar a mesma coisa, ó, L sobre L raiz de 2. Ou seja, 1 sobre raiz de 2, racionalizo, também dá a raiz de 2 sobre 2. Portanto, esse é o valor do cosseno de 45 graus, que é
raiz de 2 sobre 2. Por fim, a tangente. A tangente é o cateto oposto pelo adjacente, ou seja, o oposto pelo adjacente. L sobre L, que na verdade, tangente 45 vale 1. Pronto. Definimos aqui o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45. Sempre nós vamos usar esses valores, a não ser que o livro nos permita ou nos possibilite possibilita a trabalhar com um valor aproximado, tá? Isso eu vou falar mais no fechamento do capítulo. Combinado? Beleza, então já determinamos aqui, ó, deduzimos o valor do seno, cosseno e tangente de 45 graus. Na sequência, o que eu vou fazer? Pô, e o de 30 e o de 60? Eu vou pegar um triângulo, agora, um triângulo equilátero. Nossa. Oh, mas tá feio o negócio aqui. Pera aí. Pronto. Esse é um triângulo ABC. O triângulo ABC, ele é equilátero de lado L, tá? Aqui eu vou fazer o mesmo, só que eu vou traçar... mas eu tô falando do triângulo retângulo, né? O que eu faço, então? Traço sua altura relativa ao vértice A. Essa altura, ela divide a base ao meio, então fica L sobre 2. Aqui é L, L sobre 2, e aqui também é L. A altura do triângulo, L raiz de 3 sobre 2. Vimos nas últimas aulas. Olha uma coisa linkada à outra. Essa altura ela é perpendicular à base, tá aí. Como o triângulo é equilátero, aqui eu tenho 60 graus, aqui eu tenho 30. Porque essa altura divide o ângulo A ao meio, tá? E aí nós vamos usar, por exemplo, pessoal, esse triangulinho aqui, ó. Deixa eu só dar uma reforçada. 30, 60. Começando com 30, nós vamos aplicar aqui ao lado o seno de 30, o cosseno de 30 e a tangente de 30. Primeiro. Então, seno de 30, tá aqui em 30 graus. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. L sobre 2 dividido por L sobre 1. Multiplico extremos e meios. Temos, então, L sobre 2 L's. Ou seja, seno de 30 igual a meio. Independentemente do valor do lado do triângulo, seno de 30 graus será sempre igual a meio e ponto. Cosseno de 30. Cateto adjacente. Ó, cateto adjacente é 30, é L raiz de 3 sobre 2. Deixa eu só puxar um pouquinho para baixo. O cosseno de 30, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa L. Multiplico extremos e meios. Aqui vai dar L raiz de 3 sobre 2 L's. Ou seja, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2.
E depois a tangente, mesmo esquema, tangente 30. Tangente é cateto oposto pelo adjacente, ou seja, L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2. Multiplicando os extremos e os meios, temos 2L's sobre 2L's raiz de 3. Simplifico, racionalizo. Essa é a dedução, por isso dá um pouco mais de trabalho, tá, gente? Então fiquem tranquilos. Ó, vai dar a raiz de 3 sobre 3. Portanto, tangente 30, raiz de 3 sobre 3. Pronto. Temos aqui deduzidos os valores de seno, cosseno e tangente de 30 graus. Seno 30, meio, cosseno 30, raiz de 3 sobre 2, tangente 30, raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Na sequência, vamos fazer o mesmo, só que com o de 60. Então, teríamos o seno de 60 graus, seno de 60, cateto oposto, pela hipotenusa, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa L. Extremos e meios, L raiz de 3 sobre 2L's. Simplificou, pronto. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, mesmo esquema, adjacente pela hipotenusa. Então, teríamos L sobre 2 dividido por L sobre 1. Multiplico os extremos e os meios, temos L sobre 2L's, ou seja, o cosseno de 60 igual a meio. E por fim, tangente de 60, cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, pelo adjacente L sobre 2. Ou seja, extremos e meios, 2L's raiz de 3 sobre 2L's. Corta, corta. Tangente de 60 igual a raiz de 3. Seno, escrevemos como SEN, abreviação. Cosseno, COS. Tangente, TG. Tá? Eu não falei antes, mas tá aí agora, então, falado, explicado para vocês. Portanto, nós teríamos aqui o seno de 60. Seno de 60. Deixa eu só mudar a cor. Cosseno de 60. Tangente de 60. Dessa forma, generalizamos. Ó, deixa eu colocar aqui. E conseguimos estabelecer um valor fixo exato para seno, cosseno e tangente dos arcos 30, 45 e 60 graus, que são aqueles chamados arcos notáveis nos triângulos, retângulos ou não, tá? Então, eles surgem daqui, 45 lado quadrado, traçando a diagonal, 30 e 60 do triângulo equilátero ao traçarmos uma altura. Dessa forma, estabelecemos os valores. Por que eu estou falando isso? Porque para resolvermos uma situação como as descritas aqui acima, eu já vou dar um exemplo para vocês. Olha lá. Aqui, no caso da árvore. Deixa eu só ver um negócio aqui do garoto. Tá. No caso aqui do garoto, ó. Primeiro caso. Esse ângulo de 60 graus é em relação ao chão, tá? Ele, por enquanto, ele não deduziu aqui. Tem situação que ele vai dar a altura do garoto, que aí a gente pode calcular a altura da pipa e depois somar a altura do garoto. Pode acontecer, né? A linha está a tantos metros do chão, sei lá. Mas nesse caso, o ângulo de referência é o próprio chão. Pô, o que eu vou fazer?
Olha lá, gente. Eu tenho a altura do triângulo. Eu tenho que calcular a altura do triângulo. E eu conheço, na verdade, os 50 metros, que seria a hipotenusa. Então, eu tenho a hipotenusa e eu quero essa altura H. O que eu faço? Primeiro, eu vou ter que saber identificar qual relação que eu uso. Notem que nós temos aqui esse ângulo de 60 graus. Então, é ele que eu vou usar como referência, porque foi o ângulo dado. Em relação a ele, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Então, eu penso, qual é a razão que associa cateto oposto e hipotenusa? Ou seja, eu aplico um seno, que no caso é do ângulo de 60 graus, porque a razão seno vai me associar o cateto oposto, que é H, com a hipotenusa, que é 50. Aqui embaixo, nós vimos que o seno de 60, cadê? Ó, aqui, seno de 60, vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu faço? Eu pego esse valor e substituo na equação aqui em cima. O seno de 60 não é a raiz de 3 sobre 2? Igual a H sobre 50. Portanto, eu teria que H é 50 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, H é 25 raiz de 3. 25 raiz de 3, gente, é o valor aproximado. É o valor exato, aliás. 25 vezes 1,7 daria, essa altura daria aproximadamente 42,5 metros. Então essa é uma possibilidade, essa é uma aplicação. Outra, olha no caso da árvore. No caso da árvore, nós temos a altura da árvore é dada, ela vale 5 metros, o ângulo é de 30 graus, e eu quero a sombra. Então pensa no triângulo. Ó, tem aqui 5, isso daqui é a hipotenusa, não tem hipotenusa. Eu tenho esse ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto, e eu quero o cateto adjacente. Ou seja, tenta usar um seno, não vai dar. Tenta usar o cosseno, também não vai dar. Sobra quem? Sobra a tangente. Tangente de 30 graus, que é a medida do ângulo que ele deu. Tangente de 30, eu vou associar o cateto oposto, que é 5 metros, pelo cateto adjacente, que é o S. Aí eu desço um pouquinho aqui, tangente de 30, ó, tá aqui. Ela vale raiz de 3 sobre 3. Então, eu venho aqui e substituo tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual a 5 sobre S. Cuidado para não confundir esse S com 5. Multiplico em cruz. Raiz de 3S igual a 15. S igual a 15 sobre raiz de 3. Racionalizo. 15 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, S é 5 vezes a raiz de 3, 8,5. Então, essa sombra tem aproximadamente 8,5 metros. Então, aí, gente, ó, estamos aí com algumas situações que nos possibilitam trabalhar com as razões trigonométricas, né? Ou seja, as razões trigonométricas aplicadas nessas situações, conseguimos determinar as medidas solicitadas, as medidas desconhecidas. Mas percebam que eu preciso de um ângulo. Beleza? Só para fecharmos.
só para fecharmos, eu vou organizar em uma tabela trigonométrica eu vou organizar os valores do seno e do cosseno. Então, eu tenho aqui, ó, seno, cosseno, tangente dos arcos 30, 45 e 60 graus, dos ângulos. Então, seno de 30 graus. Meio, 45. Raiz de 2 sobre 2, 60. Raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o contrário. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Meio. Raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Vocês até encontram aí na internet algumas musiquinhas, alguma coisa do tipo. Não curto muito não, mas tudo bem, tá? Ó, agora eu queria fazer uma outra observação. Notem que o seno de 30 vale meio e o cosseno de 60 também vale meio. Seno 45, cosseno 45 são iguais. Seno de 60, cosseno de 30 são iguais, tá? Então, percebam que seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a meio. O seno 45 é igual ao cosseno 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Eles são iguais. Agora, qual a relação que eu tenho entre 60 e 30, 45, tá? Então, eu tenho uma relação entre ângulos. Ou seja, sejam alfa e beta os ângulos agudos de um triângulo retângulo. Eu sei que alfa mais beta será sempre igual a 90 graus, ou seja, eles são complementares. Sendo ângulos complementares, o seno de alfa será igual ao cosseno de beta, porque juntos eles somam 90 graus. Essa é uma relação como consequência, uma consequência da trigonometria, tá? Ou o seno beta igual ao cosseno de alfa, como aconteceu aqui. 30 e 60, 30 mais 60 dá 90. Seno 30 igual ao cosseno 60. Seno 60 igual ao cosseno 30. Eu não coloquei outros arcos, mas se você pegar o seno de 10, vai ser igual ao cosseno de 80, porque 10 mais 80 dá 90. E assim vai. Tá bom? Pessoal, já ficou uma aula um pouco extensa, então por enquanto eu vou dar uma pausa, daqui 10 minutos eu entro com vocês ao vivo, e aí eu vou fazer depois uma aula só de exercícios. Então fica a aula teórica, organizem as ideias, na sequência eu coloco uma aula só de exercícios. Combinado? Pessoal, até a próxima. Valeu!